E ao Bruno, a Cecília, todo mundo que faz parte desse grupo tão importante. É sempre importante poder discutir psicanálise, propagar a psicanálise, né? Então, agradecer a todos do grupo. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado do filme, que a gente possa ter juntos um bate-papo rico sobre cinema e psicanálise. O cinema, ele é sempre uma excelente fonte de possibilidade de pensamento para a psicanálise, né? Pois através dele a gente tem amostras de comportamentos e sentimentos humanos. Às vezes, essas amostras, elas vêm de forma cômica, às vezes de forma caricata, quase sempre de forma exagerada, porque elas têm um tempo limitado para falar do ser humano, né? Mas também, às vezes, o cinema, ele provoca angústia, que é o que eu acredito que esse filme provoca nos espectadores. Tenho a impressão... É interessante, né, Aline, porque a própria trilha sonora, né, já colocou a gente no clima, né? Eu posso te apresentar? Claro, Sandra, claro. Desculpa, já fui entrando. Não, mas foi importante, né? Bom, boa noite a todos, né? Primeiro eu peço que vocês, quem desejar, ligue a câmera para a gente poder fazer essa interação de forma mais afetuosa, né? Para receber a Aline e fazer essas trocas, né? Muito bem-vindos, né? Como disse a Aline, né? Eu sou a Sandra, sou psicóloga e psicanalista, faço parte da equipe aqui do Espaço Caminhos na Psicanálise. O Espaço Caminhos, né? Só para vocês se localizarem um pouco, quem não conhece ainda, né? O Espaço Caminhos, ele nasceu a partir de um grupo de estudos, né? Que desde muitos anos se debruça aos estudos e projetos em psicanálise. Desse antigo grupo, hoje nós somos em 5 que coordenamos esse espaço. Tem o Wilson Clay, o Anderson Rodrigues, a Valquíria Furlan e o Bruno Marti. Além de muitos outros, claro, psicólogos e psicanalistas que trabalham e participam aqui com a gente. Aliás, tem gente na coxia aí cuidando, né, da técnica, preparando, né, todos os e-mails, né, para ajudar, né? Bom, o Caminhos, ele é um espaço físico, né, localizado em Sorocaba. Alguns projetos a gente pôde continuar virtualmente na pandemia, né? E outros a gente está retomando agora aos poucos, né? No presencial. Aqui funcionam atendimentos clínicos, supervisões na nossa casa, né? Grupos de estudo e outros projetos, como o Telinha no Caminhos, que é uma versão de cinema, né? Ao público infantil, né? Depois tem o que chamamos Em Tratamento, que trabalha o raciocínio clínico através de uma série da TV, né, da TV aberta HBO, utilizando sessões de análise fictícias e uma construção e reflexão após a apresentação de cada episódio. É bem interessante, inclusive está acontecendo agora uma série, né? Tem também 2 cursos que a gente eventualmente faz, que é o Conceitos e o Bases. Um é teórico e o outro que inclui também um processo grupal para auxiliar na aprendizagem da psicanálise. A gente utiliza a técnica de grupo operativo, né, do Pichon Rivière, e ainda eventuais seminários, de vez em quando a gente realiza, né, clínicos e teóricos, né. Tudo isso sempre com o objetivo de criar esse espaço, né, aqui na cidade, na região, de inspiração psicanalítica, né, aprendizagem, compartilhamento e trocas, articulando outras ideias e pensamentos diversos em diálogo sempre com a psicanálise. Assim como a gente faz aqui hoje, vai fazer aqui hoje, né, e tem feito no Cine. Bom, gente, hoje o filme escolhido, né, como a Aline já adiantou para a gente, foi Animais Noturnos, né? E é um filme de 2016, que eu não vou adiantar muita coisa, porque a nossa convidada é a Aline, né? E ela que vai nos trazer hoje algumas reflexões suas, né? Dando um pontapé inicial para as trocas, né? Que no final a gente pode também trazer as nossas contribuições, trocar, conversar, né? Então, vocês podem utilizar para isso o chat, para escrever ou pedir para interagir, também abrindo o microfone, né, no final. E a Cecília vai nos ajudar um pouco, né, com as perguntas. A Cecília é o host, que está aí também dando uma força, né?
Então, é assim, se alguém precisar de certificado do evento, né, eu peço que escreva para a gente no e-mail do Caminhos, que a Cecília vai colocar ali no chat para vocês, né? Bom, gente, então vou apresentar a Aline. A Aline Turnovski é psicóloga e psicanalista, membro do Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e coordenadora da comissão de eventos do mesmo departamento, né, do SEDES. A Aline ministrou recentemente o minicurso Interlocuções Teóricas, Transferência e Contra-Transferência, um percurso de Freud aos autores contemporâneos, também no SEDES, né? E a Aline também é professora, convidada da Sociedade Paulista de Psicanálise. Pronto, Aline, agora você está inaugurada, pode começar. Então, tá bom, agora devidamente apresentada, né? Vou voltar aqui a falar do filme, então, do Animais Noturnos, né? Bom, quando eu falei antes da Sandra, eu tinha falado, espero que vocês tenham gostado do filme. Mas pensando bem, gostar do filme, eu acho que gostar não é uma palavra que descreve exatamente o que a gente sente quando a gente assiste esse filme. O filme é muito bom, mas ele deixa o espectador com sensações ruins, né? Quando a gente for conversar depois da minha fala, eu queria saber também, eu queria que vocês falassem também livremente quais foram as sensações que o filme provocou em vocês, porque eu acho que talvez tenham sido variadas. A fala que eu vou trazer, ela traz recortes de algumas coisas que eu fui pensando enquanto eu assistia o filme e escrevia o texto. O escrever também foi me suscitando várias ideias, né? São ideias, algumas são conectadas entre si, outras não. A principal intenção aqui é a gente poder conversar, discutir ao final da minha fala e discordar até também, se vocês não concordarem com algo do que eu trago, porque eu acho que esse filme ele é complexo demais para a gente ter um só tipo de pensamento sobre ele. Bom, o filme Animais Noturnos, ele conta a história de Susan e Edward de 3 formas diferentes. Ele conta a história no passado, no presente e também em um livro escrito por Edward e enviado a Susan. O filme começa com uma cena que eu suponho que tenha provocado mal-estar em vocês. Mulheres obesas dançando nuas. Ao final da nossa conversa, vocês podem me dizer se eu estou certa sobre o mal-estar. Sobre essa cena, eu me fiz 2 perguntas. A primeira delas é, por que essa cena provoca mal-estar? A nudez fora do padrão estético corrente incomoda e é vista com repulsa. Se fossem mulheres magras dançando, a sensação seria completamente outra. Seria uma abertura sensual. E isso foi uma questão, né, que ficou na minha cabeça, né? A estética muda completamente o que a gente sente, né? Talvez haja nisso uma crítica ao padrão estético corrente, que é o da magreza, que vive sendo exibida em redes sociais. Mas esse não é o ponto que eu vou abordar hoje. Eu trouxe mais esse ponto pela cena ter gerado incômodo e por eu ter ficado intrigada com a perturbação pretendida ter passado por esse lugar, né, do corpo, da forma, né, do corpo. A segunda questão que eu me fiz é, por que iniciar o filme exatamente com algo que deixa o espectador incomodado logo de cara? Se é que gerou incômodo em todos, não sei, quero ouvir vocês. Fiquei pensando que isso pode ter sido para nos dar uma pista de como a protagonista Susan vive sua vida. A respiração ansiosa da personagem também nos joga para um lugar de desconforto. Ela não está bem lá, nem nós. Ela vive um casamento infeliz, seu marido não foi à abertura da galeria de arte dela e ele nem se importa com o trabalho dela. Tem indiferença, vazio, morte? Me pergunto. A personagem, para mim, parece que ela se sente morta. Ela não liga para o que ela faz. Aliás, ela odeia a arte que vende. Não suporta as pessoas. As cenas em que ela aparece no presente são sempre nubladas, cinza, sem vida. É uma vida sem libido nenhuma.
ela tem uma turma de amigos que vive em absoluta negação da realidade. São pessoas montadas, fúteis, fakes, como diriam as redes sociais. Em determinado momento do filme tem uma fala de um amigo da Susan, ele diz assim: curta o absurdo do nosso mundo, é menos doloroso do que o real. A impressão que eu tenho é que a protagonista vive num mundo repleto de fantasias. Há uma tentativa de negar a dor da realidade. A negação da realidade é um mecanismo de defesa bem primitivo, que é utilizado nos primórdios da vida mental, que faz com que sejam excluídas partes da realidade que são intoleráveis. Mas, no momento em que o filme se passa, a negação da realidade infeliz parece não dar mais conta de manter Susan afastada do sofrimento. Neste momento de sua vida, ela recebe de Edward, seu ex-marido, uma cópia do manuscrito do livro que ele escreveu e logo começa a ler, tomada de curiosidade. O livro começa com o que parece ser uma família feliz. Enquanto lê, ela imagina Tony, o personagem masculino, com o rosto de Edward, seu ex-marido, e as personagens femininas são muitíssimo parecidas com ela. Né? A esposa do Tony, a filha do Tony, são muito parecidas com a Susan. Essa família, ela é perseguida na estrada por 3 bandidos em um carro, que acabam sequestrando, violentando e matando a mulher e a filha do protagonista, Tony. Com a ajuda do detetive Andes, Tony encontra os corpos delas, mortas, nuas, abraçadas em um sofá vermelho. E essa cena ela é muito forte, ela é muito desoladora, né? É intenso esse momento. Susan, tomada de angústia, não consegue parar de ler o livro. Enquanto eu pensava no que falar com vocês, fiquei me perguntando se quando a gente lê alguma coisa, como a Susan estava fazendo, ou quando a gente assiste, como a gente fez ao assistir esse filme, quando a gente está em algo que nos gera angústia, o que isso mobiliza em nós, né? Eu acho que mobiliza, talvez, objetos que existem no nosso mundo interno. Eu acredito que, ao ler, né, o livro que o Edward mandou para ela, a Susan vivenciou uma sensação de medo e terror, tanto pelo texto assustador do ex-marido, quanto com a sensação de objetos internos conhecidos fazendo barulho. Então, eu acho que a sensação de angústia que uma obra de arte pode provocar na gente, ela pode mexer com objetos internos que a gente já tem, né, provindos da nossa história. O conceito de objeto interno é muito importante na obra de Melanie Klein, psicanalista inglesa, sobre a qual eu debruço boa parte de meus estudos. O objeto interno é uma fantasia inconsciente de que existem objetos localizados no interior do ego. Esses objetos têm relação com os que existem na realidade, como, por exemplo, pai, mãe, cuidadores, pessoas com as quais o indivíduo se relaciona na realidade. Mas a forma com que eles são introjetados, né, com que eles vão para dentro do mundo interno, depende também de como está o mundo interno da pessoa. Tem relação com as fantasias inconscientes que ocupam a mente primitiva. Se elas são aterrorizantes, os objetos internos serão aterrorizantes também. Pensei na hipótese, e aí é uma das coisas que eu quero saber se vocês pensam também, né, se vocês concordam comigo. Eu pensei na hipótese de que os homens que perseguiram a família na estrada, no livro, são reflexo dos objetos aterrorizantes que povoavam o mundo interno de Edward, criados em parte pelo horror que ele vivenciou quando foi deixado abruptamente por Susan. Ele colocou o mundo interno dele no livro, né? O livro como reflexo do mundo interno. O nome do livro de Edward é Animais Noturnos, o apelido que ele dava a Susan quando casados, pois ela não dormia. Para mim, esse título sugere também a presença desses tais animais noturnos como os objetos internos aterrorizantes no psiquismo do Edward. Talvez Susan não durma por medo de ser invadida por esses objetos de horror do seu próprio psiquismo nos sonhos.
A Susan parece melancólica. Talvez ela esteja em depressão. Tem uma cena no filme em que ela submerge, essa cena está até no filminho aqui, que a gente assistiu antes. Ela submerge de uma banheira, dando a impressão que talvez algum pensamento suicida rondasse a sua mente. Dá a impressão, né, que talvez fosse uma tentativa de suicídio ali que ela interrompeu. Vamos ver se vocês também tiveram essa impressão. Ela também vê um pássaro morto que bate na janela da casa dela, um pássaro que bate e cai morto. Ela vê um vulto na câmera da babá eletrônica da assistente dela. Me pergunto se esses não são animais noturnos do mundo interno dela, né? Se não seriam alucinoses, como diria o Bion, do mundo interno. Esses objetos internos sobre os quais a Melanie Klein fala são típicos da posição esquizoparanoide, a etapa inicial do desenvolvimento, pela qual todos os indivíduos passam e voltam várias vezes ao longo da vida. Os objetos internos aterrorizantes são típicos dessa posição. E todos nós carregamos conosco ao longo da vida, apesar de ser uma posição, a posição esquizoparanoide, ela é típica dos primórdios da vida, mas a gente carrega ela com a gente ao longo da vida toda. Em momentos de ansiedade, angústia, trauma, desamparo, etc., os elementos desse momento eles podem vir à tona, e acho que vieram para o Edward no abandono e posterior escrita do livro. Acontece que Edward se vinga de Susan através do livro, penso eu. Se vinga pelo abandono que sofreu na juventude. Sua energia, otimismo, fé na vida e em sua arte, elementos que eu acho que são de pulsão de vida, foram as características que mais atraíram a Susan para esse romance. Mas, ao mesmo tempo, foram essas mesmas características que a fizeram considerá-lo fraco e abandoná-lo, influenciada por sua mãe e o ideal de vida que haviam projetado. Talvez Susan projetasse em Edward esse ideal, mas ele não foi capaz de cumprir a expectativa. Aliás, talvez uma expectativa da mãe de Susan e não dela própria. Eu acho que talvez Susan invejasse as características de vida de Edward, que ela acreditava que não tinha. Abandoná-lo e abortar seu filho pode ter sido um ataque invejoso contra essas características que ela acreditava que ele tinha, mas não usava para cumprir projeções que eram dela. Aqui eu também gostaria de ouvi-los depois. Vocês também veem a inveja? Para Klein, a inveja ela é constitutiva do indivíduo e muito presente também na posição esquizoparanoide. O bebê inveja o seio nutridor, uma vez que o seio não é ele, não é dele. Em fantasia, acredita que esse seio possui tudo de bom e não compartilha. Então, também em fantasia, esse seio é atacado, destruído, devorado. Susan dizia que não era criativa. Ela via em Edward algo que ela acreditava não ter. Para mim, ela realizou um ataque sádico contra o objeto invejado, né? Ela começou a dizer para ele que ele era fraco, que ele não poderia viver da arte dele, que era para ele parar de escrever sobre ele, e depois ela abandonou e abortou o bebê, trocando ele por um outro homem. Então, para mim, ela fez um ataque invejoso. Eu vou trazer aqui um trecho do livro Porque Klein, da Elisa Sinter e da Marina Ribeiro, para pensar um pouquinho como se deu a inveja da Susan. Então, eu vou ler aqui. Invejar é, pois, forma primária, um estado de exaltação passional, desejo de ser a pessoa amada, fundir-se a ela, sentindo, ao mesmo tempo, a trágica impossibilidade de interpenetrá-la, sendo-a por dentro. Quem não se lembra da veemente paixão da heroína do romance O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, declarando, com relação ao homem adorado, I am Heathcliff, eu sou Heathcliff, fantasia de incorporação e posse. O amor em suas origens encontra-se tão infiltrado na inveja primária que é difícil identificá-lo separadamente. O amor do recém-nascido e o amor da mulher adulta que se sente arrastada por uma fantasia de incorporação e posse do homem amado são aqui colocados lado a lado
como se não houvesse diferenças significativas entre seus protagonistas. Isto mostra que estamos nos referindo a desejos e ansiedades em sua dimensão inconsciente e fora do tempo, como possibilidades latentes ao longo de toda a vida e que podem ser revividas na idade adulta. Encontram-se, portanto, fora do tempo cronológico, em uma temporalidade mítica das origens e do originário, que permanece como um núcleo vivo, capaz de vitalizar, obturar a abertura às experiências afetivas. Então, o que elas dizem aqui no livro é que a paixão, pelo menos essa aos moldes como eu vi, né, de Susan e Edward, era uma paixão de incorporar esse objeto, né, de fazer com que ele fosse parte dela, mas ele não fez, porque ele não atingiu as expectativas, né? Então ela o atacou em fantasia, né? E na prática também ela o atacou, abandonando e abortando. Então, o Edward se vinga através do livro. Ele mata Susan e sua filha com requintes de crueldade. Seus personagens são maus, cínicos, loucos, perversos. A galerista, Susan, em certo momento, encontra em sua galeria um quadro do qual não lembrava. Um quadro que só dizia revenge, vingança, retaliação. Mas o fato é que a grande vingança veio quando Edward deixou uma Susan esperançosa, sozinha no restaurante, e não apareceu. Após gerar nela angústia com seu texto, mostrar que não era o fraco que ela abandonou, a deixou no desamparo, o mesmo que ele tinha ficado quando abandonado. A Melanie Klein, ela fala pouco a respeito das perversões, apesar de afirmar que uma das pulsões componentes destas, o sadismo, era especialmente importante. Eu quero falar um pouco aqui do sadismo, né? Porque é algo que está muito presente nesse filme. Em suas observações, a Klein encontrou uma quantidade enorme de violência presente na brincadeira das crianças, seguida de tentativas de reparação. Violência essa, denominada por Freud e Abraham de sadismo. A presença do sadismo é normal no desenvolvimento infantil. No texto Tendências Criminosas em Crianças Normais, de 1927, a Klein diz que esse sadismo é encontrado na brincadeira de todas as crianças, mas que nem sempre isso se transformará em tendências criminosas. Esse sadismo está sempre presente nos criminosos, sempre presente na brincadeira das crianças, mas nem todas as crianças vão se tornar esses criminosos sádicos, né? E aí eu fiquei pensando, será a obra Animais Noturnos a brincadeira de criança sádica de Edward contra Susan? Como já mencionei anteriormente, há uma aura de sadismo presente no filme o tempo inteiro. Susan é sádica com Edward quando o deixa. Edward é sádico com Susan, com o livro e sua vingança. Os personagens do livro são sádicos, inclusive mocinho e policial. Como eu disse, o sadismo é um dos componentes da perversão para Melanie Klein. Ela manteve os achados de sadismo nas crianças desvinculados do sadismo sexual adulto, mas vinculados aos encontrados na criminalidade adulta. As fantasias agressivas e destrutivas são postas em prática por criminosos adultos, apesar de estar presente em todas as crianças em suas brincadeiras. A Klein, nesse texto, ela conta um caso de um menino de 12 anos, órfão, que seria mandado a um reformatório, né? Esse menino foi atendido por ela. O pai havia morrido durante a guerra, a mãe havia ficado doente e ele era dominado pela irmã, que era extremamente má e agressiva. O menino, sentindo-se esmagado e castrado, tinha que mudar a situação, provando a si mesmo que também podia ser o agressor. Um motivo importante para essas tendências destrutivas era provar a si mesmo que ainda era um homem, além de reagir o ódio pela irmã em outros objetos. No caso do pequeno paciente de Klein, houve uma identificação do objeto externo como objeto persecutório, né? O objeto externo, que era essa irmã, foi identificado como um objeto persecutório internamente.
Houve, então, uma identificação com o agressor, e o menino passou, por pressão superegóica, a repetir o que a irmã fazia com ele. Penso eu que Edward se tornou o agressor, se identificou com a violência que dela sofreu e passou a ser sádico. Talvez tenha canalizado para o livro, mas com certeza direcionou a violência para Susan em seu livro Brincadeira. Penso também nesse tipo de identificação com o agressor, que esse tipo de identificação com o agressor ocorreu com Susan na relação com a sua mãe. A mulher era tudo o que Susan mais abominava. Uma pessoa rígida, conservadora e infeliz. Ao se sentir frustrada com a falta de sucesso do marido, ela se identificou com essas características. Passou a ser ela a rígida, conservadora, infeliz. Também fria e cruel. Alguns psicanalistas mais contemporâneos, como Rudolf Steiner, eles propõem a existência de indivíduos que possuem o que eles chamam de organização defensiva patológica. Vou explicar um pouquinho a organização defensiva patológica, e para isso eu vou usar um texto da Beatriz Godoy. Eu vou citar um trecho aqui. A organização patológica, ela ocorre porque o aparelho psíquico, ao se sentir impossibilitado de dar conta das angústias, perdas, lutos e dores, cria um mundo imaginário, paralelo, com função de se manter equilibrado, mesmo que de forma precária, mas fortemente defendido. Essas organizações patológicas podem ser permanentes ou aparecem e desaparecem com rapidez, em momentos pontuais da vida de alguém. Visam alcançar uma adaptação à realidade interna e externa. O indivíduo, ele pode escolher se refugiar em algum lugar concreto, como um convento, ou viver esse mesmo claustro dentro de si, como uma fantasia inconsciente poderosa, que submete o psiquismo aos mesmos moldes encontrados nessas instituições. Trata-se de um refúgio ou caverna interna, onde o indivíduo tenta se evadir das frustrações do sofrimento, do contato com sua vida psíquica e do contato com a realidade externa. Pela cisão, é como se a parte que tem contato com a realidade externa fosse apenas e tão somente um personagem. Trata-se, portanto, de uma organização defensiva que traz consigo também aspectos destrutivos e muitas vezes mortíferos para o núcleo da vida mental, como um recurso extremo frente às mudanças sentidas como catastróficas e, portanto, intoleráveis. A organização patológica começa no início da vida mental do bebê, que ao ser exposto a satisfações, privações e frustrações que o ambiente lhe oferece, usará seus recursos psíquicos primitivos orientados para defender sua sobrevivência. Obviamente, o que eu vou dizer aqui agora é apenas uma inferência, pois não sabemos como Edward levou sua vida após o fatídico momento em que ele se deparou com Susan e o seu segundo marido, Hutton, juntos saindo da clínica de aborto. Mas me parece possível pensar que, após o abandono e perda de Susan com seu bebê, Edward não conseguiu dar conta da dor e angústias geradas e se refugiou nesse mundo paralelo de vingança, criando uma história e personagens que representavam sua vivência de horror. Então, eu estou aqui pensando que o livro do Edward, ele pode ter sido gerado por causa dessa organização defensiva patológica que ele criou. Um mundo paralelo cheio de dor e perseguição. Tá? E a partir daí terem saído os personagens do livro. Mais um tópico que eu vou falar. Todos os indivíduos nascem com energias denominadas pulsão de vida e pulsão de morte. E é necessário realizar uma descarga da pulsão de morte para não haver morte psíquica. Isso é função da pulsão de vida. Há uma descarga da pulsão de morte para o exterior. Para que esta ocorra, é necessário haver um objeto no mundo externo. Essa parte de pulsão destrutiva, que se dirige para fora, pode ser considerada como o sadismo, que a gente viu um monte aí no livro e no filme, sendo que a parte que permanece dirigida para dentro é o masoquismo.
No sadismo, o sujeito transforma a relação com o outro com o objetivo de descarga. A relação só pode ser sádica, repete a relação na qual teme ser atacada em fantasia. Ou seja, a partir desse jogo entre pulsão de vida e pulsão de morte, a pulsão de vida precisa fazer com que haja uma descarga de pulsão de morte para o exterior, e isso pode ir em forma de sadismo, né? E o que eu pensei sobre o filme? A galerista Susan era a mulher, a filha e o próprio personagem principal do livro. Ela era também o bandido, que ele mata quando seria inocentado. Mata a dor do abandono. Esse bandido, ele ia ser inocentado por falta de provas, né? Então, o Edward mata o bandido, mata a Susan, mata a filha e mata o próprio protagonista. Na minha opinião, ele mata a dor de ter sido abandonado. Tem um outro personagem do livro, que é o Tenente Andes, que ele está morrendo de câncer. Mas, quando ele vai ajudar o Tony a investigar e a vingar o crime, ele fica vivo. Ele só fica vivo por conta da investigação e da vingança, né? Então, é interessante como o corpo físico dele está morrendo, mas na vingança ele está bastante vivo. No filme inteiro, eu fico com a impressão desse jogo, né? Que tem um jogo o tempo todo, tem um jogo de forças entre morte e vida o tempo todo nesse filme. E me ocorre pensar também que o Edward sabia que a Susan estava grávida. Isso não fica claro no filme, né? Mas me ocorre pensar por conta dele ter matado a filha, né, da personagem que era tão parecida com a Susan no livro. Então, eu acredito que ele sabia da morte do próprio filho que a Susan provocou, mesmo que isso não tenha ficado claro. Talvez o abandono e o aborto tenham sido para ele próprio morte simbólica. Então, ele matou a Susan e a filha na vingança. Retaliou nos bandidos, que talvez também fossem Susan. No fim, o Tony também morre. Talvez uma forma de matar a própria dor. Ou até mais uma forma de matar Susan, objeto interno odiado. Mais uma forma de matar a Susan. Ele mata a Susan de diversas formas, né? O bandido, o Ray, ele diz para o Tony assim, é divertido matar pessoas, você devia tentar. E o Tony faz. E quando que ele faz? Ele faz quando o Ray chama ele de fraco, que era a mesma coisa que a Susan dizia dele. Você é fraco. E aí ele foi tomado de ódio e matou esse bandido. Ódio da Susan, né? Que o fez se sentir fraco. O livro é a morte simbólica de Susan para o Edward. Penso que só assim o Edward pôde dar desfecho à sua história com a Susan. Eu acho que matar Susan foi o final dessa história, que ele levou 19 anos, né, para encerrar, como diz ali no começo do filme. Agora tem uma coisa bem interessante. Vocês perceberam que o personagem de Edward não aparece nenhuma vez na história do presente? O personagem Edward aparece no passado. O Tony, que é o personagem do livro, tem as mesmas feições do Edward, mas no presente ele não aparece. Ele está absolutamente presente na ausência. Ele está presente quando ele envia o livro e ele está presente na falta no restaurante, quando ele marca um encontro com a Susan e não aparece, né? Ele se faz presente na ausência. A falta que a Susan sente, né, que fica nela, né, ao longo desses 19 anos, onde ela não estava mais com o Edward, é muito maior do que a ausência do ex-marido. Eu acredito que seja uma falta fundante dos inícios da vida, daquelas que nós acreditamos que uma outra pessoa pode preencher, sabem? E na ingenuidade trocamos de amigos e de parceiros só para descobrir que o buraco continua aberto. Bom, eu vou encerrando a minha fala por aqui, né? Mas eu queria comentar uma coisa muito interessante que eu pensei sobre esse filme. Cada pessoa com quem eu conversei sobre um filme
viu algum sentido diferente, né? E enxergou algo diferente, né, do que eu tinha enxergado no filme. Por isso que eu acho que a nossa conversa aqui vai ser bastante rica. A Nádia, que está aqui também, ela pensou em separação. O Jeff, que também está aqui, ele pensou no papel do homem nos dias de hoje. O Joaquim, que também está aqui, me fez olhar com mais atenção para a questão da perversão. Agora eu quero ouvir o que vocês viram também nesse filme. Vamos conversar? Estamos por aqui para conversar. Isso mesmo. Muito bom, Aline. Nossa! Muita Muito coisa, bom. né, que esse filme suscita. Muito, né? Eu acho que você foi falando, a gente foi revivendo, né, todas aquelas... para mim ficou bastante forte, assim, o quanto que... Quando você estava falando de mundo interno, né? O mundo interno dela, né? Uma coisa oca, né? Sabe quando você pensa um deserto, aquelas trincas todas assim, né? Como se... Porque me fez impressão, assim, essa coisa estética, né? Essa vida de aparência, né? Uma idealização, como se ela, de fato, não tivesse nada dentro dela mesmo, né? Assim, como se ela mesma, de certa forma, né? Como você foi falando aí, né? Tem esse movimento autodestrutivo, né? Que vai fazendo ela funcionar, né? Eu pensei também numa questão assim, né? Além da perversão, né? Que eu acho que é bem interessante, o que acontece muito hoje em dia, né? Que as pessoas vivem de aparência, né? Então aquela cena inicial daquela coisa narcísica, né? Aquelas mulheres, o vermelho, né? Como que as pessoas vivem, né? Assim, numa normopatia, né? Então, eu achei interessante pensar isso, né? Esse vazio, né? Que, na verdade, ela mesma, né? Não é feliz, né? Ela demonstra do começo ao fim, né? Um vazio. E ela deixa ele, abandona ele, para poder ter um cara legal, rico, né? Não tão fraco, né? Como você disse, né? E manter essa aparência, né? Essa normopatia. E eu achei muito legal também essa questão de pensar essas as cores, né? Assim, a apresentação do filme, né? Toda essa... Aliás, a trilha sonora também leva a gente num lugar incrível, assim, né? Como que ela vai transformando, né? E essa coisa do vermelho, né? O vermelho é uma cor muito intensa, né? Que tem a ver com violência, né, com sangue, né, com tudo, e ao mesmo tempo uma vivacidade. Aí eu me lembrei também no finalzinho, quando ela vai para o encontro, que ela põe aquela roupa verde, né, toda, e parecendo que até meio que está com esperança que, bom, errei, agora vou lá, né? E aí ela tira o batom, né? Tira o batom vermelho, achei bem significativo, né? Ela tira aquele batom, né? Assim, como se tivesse uma mudança ali, né? Então, achei essas... Estou falando, assim, associação livre mesmo, como você propôs. Essa tirada do batom, ela é interessante porque parece que ela quis desconstruir um pouco aquela vida construída depois do Edward, né? Tirar o batom é voltar para uma certa simplicidade que ela já não tinha mais, né? Que ela matou quando ela deixou o Edward. Ela matou a simplicidade onde ela estava feliz, né? Onde, pelo menos, aparentemente, parecia que ela estava feliz. E talvez uma busca de retornar para essa simplicidade enganada, né? Assim, bastante enganada de que ela poderia retornar. Quem mais, gente? Quem gostaria de falar? A Juliana levantou a mão. Oi, boa noite. Boa noite, Juliana. Primeiro eu queria agradecer o espaço, não conhecia Caminhos da Psicanálise. Estou no primeiro semestre de formação em psicanálise e eu gostei bastante do filme, também não conhecia. Eu fiz algumas anotações aqui
que o personagem do Tony, né, do livro, seria o alter ego do Edward, que é um outro eu, né, dele. Uhum. E também eu anotei que o xerife do filme, eu acho que ele estava mais ali como um símbolo de senso de justiça e a própria voz da consciência do Edward, senso de vingança também, né? Ele fala muito ele fala, você não é fraco, você é um homem bom, né? E aí, sobre a personagem principal, eu acho que a Susan era insegura, e o próprio Edward fala que ela se subestima, né? E influenciada pelos pais, e ela acaba se auto-sabotando. E no final, a vida que ela levava, que ela construiu com o segundo marido, ela se tornou aquilo que ela mais criticava na mãe, e seguir os padrões dos pais, né, que diziam ser realistas numa vida de aparências. E eu achei interessante quando a Aline falou sobre a questão da inveja, que eu vi a Susan como o Edward mesmo falou, você se subestima, e ele estava dando os primeiros passos ali para ser escritor, mas com uma certa confiança que ela não tinha nela, né? Mas eu não tinha pensado na questão da inveja. Foi bem interessante. Uhum. Então, uma coisa que, né, você falou do xerife, né, como senso de justiça, mas eu acho que talvez dê para a gente pensar também no xerife como a parte forte do Edward, né, que ele não reconhecia em si. Então, ele colocou como dois personagens, talvez, no livro, né? O Tony, que é um homem bom, né, como você falou, e o xerife, o Tenente Hans, né, que é a parte forte que ele gostaria de ter e talvez não tivesse, ou talvez sentisse que não tinha, né? Obrigada pelos seus comentários, Juliana. Obrigada. Joaquim quer falar. Joaquim. O Bruno chegou, né? O Bruno Martia lá. Eu citei ele no começo, é um dos coordenadores aqui com a gente do Caminhos. Eu acho que esse filme dá para a gente falar tanta coisa, né? Tantas horas dá para a gente ficar aqui, porque acho que a Aline já matou, né? 99% das coisas. Não sei, eu acho que tem mais um montão ainda. Mas é que as imagens, né? Elas vão ajudando, inclusive, a fazer todas essas ligações que você fez também, né, Aline? Assim, e eu queria ir para uma coisa que você levantou de cara, né? Que é o começo, né? A abertura do filme com aquela exposição na galeria dela, né? É horrível isso que eu vou falar e o que a gente vai sentindo, o desconforto que a gente sente, a gente fica desconfortável por ter desconforto, né? Mas me remeteu muito às pinturas do Lucian Freud, o neto do Freud. Não sei se vocês lembram, mas ele é um sujeito que ele gosta muito de retratar os corpos com os tecidos mesmo, né? E com as marcas todas muito dos corpos, assim, do rosto. Ele tem um autorretrato dele que é uma coisa terrível, assim, e mobiliza muito, né, na gente aquelas imagens. E ele tem uma que é ele já meio que criticando aquela dama do Goya, que é uma mulher obesa que não era obesa para o padrão da época, que está refestelada assim numa chaiselongue. E ele tem um desse, que é uma mulher obesa, mas, gente, depois procurem, é a cara daquela cena. São todas aquelas mulheres. E essa coisa, eu não vou poder deixar de falar, mas
eu vou pensando como os objetos bizarros, quase, que a Susan tem, né? Mais até do que objetos bons e maus, mas objetos bizarros, e é muito simbólico, né? Porque ela fica ali sentada na galeria, com aquilo tudo à volta dela, e que tem uma coisa provocativa, porque ela coloca esses corpos que não estão esteticamente alinhados com o padrão da sociedade, de animadoras de time, né? Elas são fantasiadas de animadoras de time americano, né? Aquele chapeuzinho, coisinha. Que Então já normalmente começa são mulheres magras e, né? isso, Ou exatamente aquele padrão. padrão Loiras, americano, lindas, né? E então acho que a bizarrice, não no sentido de bizarro como uma coisa feia, mas disso que nos provoca o estranhamento, né? E que se a gente deixar também tem aí dentro de nós, né? De vez em quando a gente vai para a psicose e pode se confrontar com esses objetos assim, e que eu acho que é um outro grande ganho desse filme. Eu acho que ele mostra em todos os personagens, né? Eu sei o bom e eu sei o ruim, os objetos bons e os objetos ruins, né? E nos mostra portadores desses objetos, né? Que a gente não é só bonzinho, né? Mas que a gente também é malzinho, né? E isso vai do começo ao fim do filme, achei muito interessante. E toda a estética dele, né? Eu não tinha visto esse filme, eu não conhecia esse filme, e eu fui ver o Tom Ford, eu sabia que ele era um estilista, mas não sabia nunca que ele tinha feito filme nenhum. E eu fui ver o primeiro filme, esse é o segundo filme dele, eu fui ver o primeiro filme dele, depois que eu vi esse, fui ver o primeiro, que chama Single Man. É, é ainda mais incrível, a música é mais incrível, a estética toda é muito bonita, dos lugares, os ambientes, as pessoas, o estilo de vestir, enfim. Então eu achei muito interessante como esse sujeito que vem da moda, dirige, produz, roteiriza, faz um monte de coisa, usando essa estética para provocar a gente, né, de mostrar o que a gente tem de feio, né, de ruim dentro, como você disse no início, né, Aline? Eu acho que isso vai ficando bem marcado mesmo, assim. Mas já falei muito. Tem mais coisa para falar? Eu quero falar depois do suicídio final lá. Andréia, acho que foi primeiro, né, André? Sim, eu queria só que as pessoas pudessem também falar essa coisa que me pareceu que ele ficou muito culpado dele, do protagonista do livro ficar vivo e as mulheres serem mortas, porque ele poderia ter voltado, eu queria só porque para mim é uma situação que parece que a todo momento ele se sente culpado também de ficar vivo, né? E de não ter ido atrás, de não ter salvo, de não ter morrido junto, essa questão. Daí eu queria só que qual a leitura, não sei se a Aline pensou nisso, mas qual a leitura que fazem desse comportamento, dessa coisa da culpa de ter ficado vivo e de ter sobrevivido. Uhum. Bom, uma coisa que me ocorre te dizer é que talvez ele tinha se visto como o fraco, né? Eu acho que ele se considerou fraco por ter deixado que levassem elas, apesar de que ele não tinha nada a fazer, né? Na prática, Tony não tinha o que fazer para que não levasse a mulher e a filha, mas mesmo assim, talvez tenha ocorrido alguma fantasia de que ele podia ter sido forte e não foi, né? Que eu acho que era um grande incômodo do Edward, dessa coisa da palavra fraco que ficou com ele, né? Alguém pensa mais alguma coisa sobre a culpa?
Eu fiquei pensando uma coisa assim, né? Que quando ela vai lendo o livro, ela vai... Parece que ela vai sentindo uma coisa paralela, né? Muito interessante. Eu não sei se essa culpa, né, era um sublimarmente, né, uma provocação dele, né, do Edward, do livro, né, para que ela pudesse sentir na pele, né, essa vingança, né? Então, achei muito interessante, porque ela para, né, ela respira, né, e parece que tem hora que ela está em sintonia com o Tom, né, que ela está em sintonia com ele, né? Então, achei muito interessante, como se, de repente, parece que ela vai tendo, né, como a Andrea falou, parece que ela vai tendo o mesmo sentimento, como se ela vai caindo uma ficha para ela, assim, né, não sei bem. Uhum. Sim, acho interessante isso que você falou. Talvez ela vá, através do livro, ele vá provocando esse sentimento de culpa nela, né? Parece que é por aí. Ele faz esse personagem tão culpado pela morte, né? Para que ela se sinta culpada. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida se ela de fato se sentiu culpada ou se ela só queria sair daquela vida e viu na mensagem do Edward uma chance de sair, né, daquela vida. Eu fiquei na dúvida se de fato ela sentia remorso, né, como o personagem do Tony sentiu. Ele queria que ela sentisse, talvez, né? Mas eu não sei. É uma dúvida mesmo. Acho que dá para a gente interpretar dos dois jeitos. Ou que ela se sentiu culpada e quis reparar encontrando com ele, ou que ela se agarrou a isso como forma de... Ela pôs até uma roupa verde, né? Verde é vida, como você falou, esperança, né? Sim. Ela foi de verde como que para sair daquela aura de morte que rondava o tempo inteiro. Muito rico, né? Como o Joaquim falou, né? O Tom Ford usa a estética para comunicar um monte de coisas, né? Você falou do vermelho, a roupa verde, as paisagens áridas do livro, né? O livro tem as cenas, a fotografia, né, dos momentos que são do livro é maravilhosa, são paisagens maravilhosas, espetaculares, mas áridas, né? A cena da mãe, a cena da mãe e da filha mortas naquele sofá é uma pintura aquilo ali, né? Uma coisa mais bonita uma pose, de tudo do né? mundo. Uma composição, né? Sim, Agora, só uma coisinha antes que eu tô abraçadas, eu só atropelando aqui um pouco a fila, mas para aproveitar esse gancho da Andrea sobre a culpa desse sujeito, né? Ele tem realmente, assim, eu vi o personagem dele como esse sujeito que atravessa também essa coisa mais do infantil para o mais adulto. E quem o ajuda é o delegado, né? O delegado diz, você pode, né? É um objeto interno dele, né, Joaquim? O objeto interno dele. Forte. Sabe? Forte, né? Dizer, olha, também tem um sujeito perverso aí dentro, também tem um sujeito que quer se vingar aí dentro, tem Sim, você podia ter ido com eles na hora que eles chegaram lá e apareceram, e aí você podia ter morrido junto, e tá tudo bem, né? Então, eu acho que essa coisa da culpa ajuda a gente a pensar nesse sujeito se sentindo de fato fraco, né? Que fica muito confuso, o que é a sensibilidade artística dele, que ela, né, a Susan não conseguia nunca colocar para fora, ela queria ser artista plástica e foi ser dona de uma galeria, né? Porque tinha dinheiro, porque era herdeira, porque foi lá e montou uma galeria, né? Mas a criação dela mesmo, eu acho que só aparece na hora que ela veste o verde e tira o batom. Ali ela está nascendo, né? Não tinha, né? A criatividade, ela não se sentia, né? E acho que isso tem a ver com a inveja que a Aline falou, né? Dele, né? Gente, eu posso dizer que eu adorei o final do filme, tá? Eu acho. Se sentiu vingada também? Eu achei que eu também.
Eu também me senti vingada. Deixa eu falar que o meu sadismo está ali, que eu adorei o final do filme. Mas vocês acham que foi uma vingança? Eu acabei pensando por uma saída de construção, de pulsão de vida, isso que ele fez com ela. A dúvida é, ele se suicidou também na vida real? Por isso que ele não aparece? É verdade. Ele se suicida, né? No livro ele se suicida. Ele se suicidou também na vida real? Né? Eu acho que não. Talvez. Acho que ele matou os objetos internos maus, ruins, bizarros. Uhum. E com isso ela também, né? Porque ela dá um risinho assim de plenitude sozinha na mesa, né? É como se naquele momento eles tivessem se libertado. Como se fosse um 0 a 0? Um 0 a 0. Mais do que isso, né? Vai começar uma vida. Ele começando uma vida com isso que ele matou nele, porque ele usa esse livro como essa elaboração simbólica, né? E vai lá e mata o ruim dele, né? Ou o fraco dele, ou sei lá. E ela se liberta. Acho que também ele consegue libertá-la com essa ausência. Sei. Pensei muito nisso. Uma visão otimista. Um otimista, pulsão de vida, Joaquim pulsão de vida, porque eu acho que ela achou que ela ia para a pulsão de vida, ela ia para a vida com aquele verde e ficou no abandono, ficou no desamparo. Agora não dá mais. Mas ela já estava se preparando. Na hora que ela tira o batom, ela diz, isso aqui acabou, eu vou em direção a, né? Eu vou em busca de, né? Então, por isso que eu fui interpretando como algo mais otimista. Joaquim, mas aquele decote, Joaquim, não era alguém que está... Independente do batom vermelho ou não, aquele decote era um decote. Você quer mais vida do que aquele decote? Era para seduzir. É pura vida. Aquele decote era pura sedução. Tirar o batom para mim e pensar se punha ou não punha aliança era de novo tentar reviver uma situação que já tinha passado e que ela tinha matado. É isso que para mim ficou. Ela matou isso antes e daí vem com uma fantasia que ia conseguir reviver. É isso que para mim ficou, e por isso que eu gostei do final. Não, ela tinha matado já isso antes. Legal. Vitória, você quer falar, Vitória? Vamos dar a voz aqui. Tem a Vitória, depois tem a Socorro, e depois a Jéssica. Quero sim, pessoal. Acho que até pegando o gancho do que a Andréia, do que vocês vêm falando, acho que o Tom Ford ele traz um tom muito irreverente, né, desses atravessamentos que mulheres, de forma geral, mulheres cis, mulheres trans, recebem constantemente, né? Então é isso. A gente está indagando que então, se ela está com decote, é porque ela quer seduzir, é porque ela está ali para o jogo. Né, esse atravessamento em relação ao corpo da mulher. Então, a mulher, o bonito, tem que ser aquela fotografia das duas mortas, mas são duas mulheres cis, brancas, né, que são magras, que elas atendem a esse estereótipo, mas que elas foram mortas, diferente ali do começo do filme, que mostram mulheres gordas com o corpo em movimento. Né? E logo na sequência aqueles corpos também deitados como se estivessem mortos. Então, eu acho que o Tom Ford, até com todo esse contexto, né, da moda que ele traz, um repertório muito rico de um núcleo, né, de um segmento que constantemente atravessa esse corpo dos padrões da mulher, do como a mulher tem que ser, como que a mulher deve se vestir, como que ela deve se portar. Então, acho que tem alguns códigos visuais que estão muito intrínsecos, mas que partem de um lugar, de uma padronização que está todo mundo... A gente já parte desse lugar, né? A gente não está questionando o decote sob uma outra perspectiva. A gente já está olhando o decote como... ela está para o jogo, né? Então, acho que esse foi uma sensação, assim, que eu tive. E ele, né, como vocês estavam falando, né, o Tom Ford com todas as outras atribuições que ele faz aí para o mundo, eu acho que ele também convida a gente a olhar para o corpo, né? Acho que vemos tanto isso do body positive, né? De cada vez mais a gente perceber os corpos gordos como corpos também, não como certo e errado. Mas, bom, eu acho que ficou até curioso da Susan ser essa pessoa que está ali na galeria, ela também fazendo parte de uma padronização, né, do que é aceito pela sociedade no contexto da mulher.
mas ela também articulando, e tem um momento ali meio daqueles corpos reais, né? Porque o dela também não deixa de ser real, mas a gente sabe como que isso articula nas referências que a gente tem hoje. Então, achei muito curioso ela, uma mulher cis, branca, magra, super maquiada, rica, né? Então, ela ali é o símbolo do poder. E as outras pessoas gordas estão num outro contexto, elas ficam até, de uma certa forma, quase num lugar vulgar e ridicularizado, assim, dependendo do olhar que a gente tem para esse momento. Mas, bom, vou fazer mais outros 2 comentários que são meio aleatórios, não necessariamente sigam essa mesma linha, né, do corpo da mulher, mas eu sinto que o tempo todo tem uma luz, tem um suspense, tem um medo ali nesse roteiro que instiga muito a gente. Eu fiquei vendo o tempo todo meio tensa, assim, o filme, né? Eu tomei um susto naquela hora que ela passa pela tela, né, do Revenge, e a outra moça, não lembro, acho que ela estava trabalhando ali na galeria, que ela dá o celular para que a Susan possa ver alguma imagem, e ela tem ali uma... Não sei nem como denominar, ainda não parei para elaborar muito bem, mas eu senti que foi quase que uma ilusão assim dela, né? Ela teve ali esse atravessamento de uma imagem que estava na cabeça dela. E aí eu acho que na mesma intensidade eu fiquei pensando que talvez o e-mail que chegou, né, que na teoria seria o Edward, não foi coisa da cabeça dela também, sabe? De quase que um movimento de reparação. Então aquilo foi fruto do inconsciente dela. Na verdade, aquele e-mail nunca chegou porque o Edward, na verdade, já está morto. Enfim, eu fiquei pensando no fato dele não estar vivo e ser um fruto ali do inconsciente dela, né? Dessa reparação histórica aí da própria vida dela, das relações que ela teve. Enfim, acho que eram esses os comentários. Adorei, Vicky, seu último comentário, que talvez fosse a alucinação, né? Uma das coisas que eu cheguei a pensar foi que aquele vulto da babá, era o celular, era a babá eletrônica, né? Aquele vulto na babá eletrônica, talvez pudesse ser uma alucinação, né? Dos animais noturnos do mundo interno dela. Talvez o Edward, uma alucinação também, né? Talvez o e-mail do Edward fosse uma alucinação. E também achei interessante, né, o que você trouxe sobre os corpos, né, a vulgarização do corpo e tal. E me ocorreu uma coisa muito interessante, Tom Ford do mundo da moda, e no mundo da moda só existem mulheres magérrimas, né? Aquelas mulheres do início do filme, não existe roupa que caiba no corpo delas no mundo da moda, né? Então, achei bastante paradoxal, né? Alguém que vem desse mundo das passarelas colocar essa proposta de pensarmos os corpos, né? Uhum. Achei bem legais seus comentários. Obrigada. Socorro, você agora. Mas alguém queria falar alguma coisa sobre o que a Vicky falou? Sim. Eu queria pegar um gancho, fazer um paralelo aí do que a Vitória falou. Aqueles corpos gordos, né, em movimento, né, em atividade, com vitalidade, né? E os corpos magros da própria Susan com quase uma morte psíquica, né? Ela vive quase uma morte psíquica, né? E ela está até comentando depois, acho que num jantar, depois ali, se era uma vernissagem, o que estava rolando, que ela fala que aquilo tudo era bullshit, assim, né? Nada daquilo tinha valor, e o sujeito lá dizendo para ela que tinha sido maravilhoso, né? Então, eu acho que, de novo, o Tom Ford usando essa coisa da estética para dar esse contraste, né? Mulheres lindas e poderosas, como falou a Vitória, mas se aproximando da morte psíquica, né? Uhum. Socorro, quer falar? Oi? Posso Oi, falar? Socorro. Claro.
Eu estava pensando nessa coisa dos corpos que vocês estavam falando, mas engraçado porque eu achei que ali tinha a ver não necessariamente com a obesidade em si, mas com a coisa do ser disforme. Talvez ele tivesse colocado, não sei por que ele colocou, quer dizer, até imagino, né, que vocês todos já falaram e tudo, acho que ele seguiu por essa linha aí, mas a impressão que eu tive é que se ele tivesse colocado mulheres magras ali, elas também estariam disformes dentro da magreza delas, entendeu? Para mim ficou visível ali, porque, se eu não me engano, as mulheres começam dançando, elas são mulheres obesas, mas elas têm uma forma normal, e depois aquilo vai se distorcendo, né? Se eu não me engano, acontece isso, existe uma distorção daqueles corpos, quer dizer, vai havendo uma disformidade, né, dentro da obesidade delas ali. E é muito interessante também essa coisa da estética, né, porque tudo fora da casa da Susan, do mundo dela, é tudo muito claro, muito branco, muito cheio de vida e de cor. Quando ela entra em casa, é tudo muito cinza, tudo muito lindo, tudo muito harmônico, mas tudo muito escuro, né? Como se a vida dela, dentro dela, tivesse uma escuridão muito grande, uma solidão muito grande também, né? Porque para mim assim, a solidão está presente nesse filme sempre. Todos os personagens são muito sós, apesar de viverem rodeados, né, de gente, né? E ela é interessante porque ela realmente não gosta do que ela coloca ali na galeria. Tanto que ela nem se dá conta que aquele quadro lá do Revenge tem 8 anos dentro da galeria dela, ela não toma conta disso, né? Então, é uma coisa que é como se ela tivesse ali só porque era o esperado dela, né? Uma mulher rica, branca, poderosa, tivesse uma galeria daquela bonita, com obras de arte talvez contemporâneas, né? Cultas, mas queria falar da mãe dela, né? Que quando a Aline falou de inveja, me veio muito a inveja da mãe em relação a Susan, e não da Susan em relação ao Edward, né? Mas a mãe morre de inveja dela, porque ela é uma pessoa jovem que está querendo sair daquela coisa, né? Que o irmão conseguiu se libertar, porque foi banido, mas ela não conseguiu se libertar daquela família ainda, né? Mas parecia que ela podia ter essa possibilidade enquanto jovem. E essa coisa do livro, eu acho que foi uma construção, na verdade, eu acho que foi uma construção de liberdade, tanto para ela quanto para o Edward. Eu acho que enquanto ela foi lendo o livro, ela ficou naquele clima muito da tensão do livro, né? Acho que foi, na minha cabeça, foi repensando a vida dela, né? Não só dela com o Edward, mas dela com o marido atual, que é um fraco também, né? Não deixa de ser, porque é uma pessoa que não está nem aí para ela, enfim, trai ela, né? Quer dizer, não tem uma vida junto com ela também, né? E eu acho que enquanto ela está lendo o livro, ela está processando uma mudança dentro dela. Tanto que me chamou a atenção que, eu não sei se é quando ela sai daquela reunião na galeria, ela para em frente a uma instalação que tem lá, que é um touro todo cheio de flechas. E aí ela para e fica olhando para aquilo como se ela nunca tivesse visto. E ali eu achei que ela teve um olhar diferente, já depois de ter começado a ler o livro. É como se ela passasse por aquilo, visse e de repente ela se perguntasse na minha cabeça: o que isso está fazendo aqui? Né? Qual o sentido disso? Por que eu coloquei isso aqui, sabe? Então, eu acho que, assim, depois, quando ela vai para o encontro com o Edward, eu acho que, na verdade, eu adorei o fim do filme também, eu acho que tinha que ser assim mesmo. E, na minha cabeça, também, otimista, eu acho que ali ela estava, assim, ela se preparou, ela tirou o batom, acho que não na tentativa de voltar para uma coisa que ela era, mas talvez de recuperar o tesão que ela tinha naquela fase. Não para ser ela de novo naquela fase, mas para ter o tesão para seguir em frente, né? Como com todo o passado e com toda a história, e com todos os erros, acertos, enfim, né? E ele, eu acho que está vivo, sim. Eu acho que ele não se matou, não. Eu acho que ele acabou se matando, né? Lá no livro, e matou toda a história dele também, e, enfim, conseguiu passar por isso, e eu acho que ele seguiu o caminho dele,
E eu acho que ele não tinha que aparecer mesmo nesse encontro, entendeu? Porque eu acho que foi tipo assim, olha, a gente vai se encontrar, vai lá, mas a história acabou. Agora é cada um por si, cada um para si, na verdade, né? E a figura do detetive, né, do xerife lá, eu achei que de repente podia ter uma coisa de uma figura paterna até para esse Tony, né? Autorizando ele sim a fazer, olha, você é um cara bom, mas você também pode querer vingança, né? Você também sofreu e de repente é possível que você queira uma vingança assim, né? Então eu acho que talvez seja essa coisa de autorizá-lo a sentir, né? De ter tudo isso dentro dele e ok, né? Dá para você sentir tudo isso e ser um cara bom e, enfim, seguir tua vida, né? Mas achei o filme muito legal, muito, muito legal, né? Acho que E tem olha um como monte de ele coisa. E olha como ele traz, ele não é completamente explícito, né? Uma história explícita que todo mundo vê o que acontece da mesma forma. Tem várias interpretações a respeito, todas muito interessantes e todas me fazem pensar também. Obrigada, Socorro. A Jéssica agora, né, gente? Se Bom, ninguém quiser comentar. você perguntou, Aline, né, qual é a sensação que fica quando acaba esse filme? Eu assisti ele há um tempo atrás, pela primeira vez, e a sensação foi que do caralho. Foi um negócio que foi, meu, fazia muito tempo que eu não assistia um filme que eu estava impactada desse jeito, né? Ele foi recomendação de um amigo meu, então quando eu terminei de ver esse filme, eu já corri ali para falar com ele, coisa e tal. E o que apareceu para a gente de cara foi justamente esse cara se matou ou não se matou, né? O Joaquim, ele trouxe aí esse outro filme, o Single Man, né? Eu vou falar um spoiler aqui, quem não quer ouvir, dá um desliga, abaixa o som. Mas esse filme é um filme que tem também um clima de suicídio, né? E que encerra com um suicídio que não era suicídio. Então, ele suicidou sem querer, no fim das contas, né? E acho que isso, em algum grau, se repete nesse filme, né? E se ele se matou ou não, eu fiquei com uma coisa assim, de eu acho que ele pode ter se matado só para apurrinhar ela, só para falar, ó, toma essa agora você vai viver comigo para sempre, só, filha da puta, né? Então eu achei que ele pode, sim, quando eu assisti o filme, foi uma hipótese muito forte que eu fiquei de que ele pode ter se matado como vingança, porque eu acho que a partir do momento que ela recebe aquele livro, se foi ou se não foi vingança, a gente efetivamente não dá para saber, mas ela passa a sentir como vingança, porque ela passa a ver a vingança. A partir dali, ela não estava vendo, né? Então, ela recebe o livro e fala, nossa, este quadro está aqui há 8 anos, né? Ela não via a vingança, ela passa a ver o boi torturado, ela passa a ver todos esses ataques que vão acontecendo, então se foi ou se não foi, ela sentiu como vingança, né? E acho que ela vai sendo delineada no decorrer do filme como essa pessoa deslocada, porque ela, com aquela aura nova-iorquina, toda taciturna, não sei o quê, está lá em Los Angeles, sol na cabeça, e era para ser alegria e praia, e ela fica naquele ambiente noturno interno dela, que ela transfigura. Né? Então, acho que isso aí vai falando de como ela permanece deslocada o tempo todo. E quando você falou do tenente lá, do xerife, enfim, seja lá como que a gente vai denominar ele, como a parte forte do Edward, eu fiquei pensando que é uma parte forte decrépita também, né? É uma parte forte que está morrendo, é uma parte forte que está ali com os dias contados. Então, olha, corre porque já isso acaba. Né? Então, é uma força também que ele tem que
ou ele pega aquela chance ou já era. Uhum. E fiquei pensando se, de repente, os bandidos, em vez de ser a Susan, não são a mãe da Susan, que raptam ela dele, que matam a vitalidade dela, né? Não sei, foi uma coisa que passou na minha cabeça como uma possibilidade dele, ao mesmo tempo, estar se vingando dela e da mãe, faz um atacadão da vingança, né? E uma dúvida que eu fiquei também é quem é o pai da filha dela na vida real, né? Porque ela liga para uma filha. Será que, de fato, ocorreu aquele aborto? Não sei. Uhum. Essa dúvida sobre o aborto, ela também me ocorreu, né? Mas depois eu comecei a pensar, falei, não, ele esteve na clínica de aborto e saiu da clínica de aborto. Mas também me ocorreu que talvez ela não tivesse matado a filha do Edward, né? Talvez ela tenha tido a filha do Edward. Acho que fica no ar. E a coisa da mãe, né, Jéssica, que você falou, o Edward também tinha um carinho e uma admiração pela mãe, né? Porque ele conta lá, né, em um determinado momento, que quando a mãe dele faleceu, a mãe da Susan, né, que era também mãe de um grande amigo dele, foi muito legal com ele, né? Que ela ajudou muito a ele. Então ele tinha uma admiração por essa mulher. Isso não aparece no filme. No filme ela aparece como absolutamente fria, né? E conservadora. E a Susan fala, não, essa não é a mãe que eu reconheço, né? Então, acho que ele também tinha uma certa ambivalência em relação à figura dessa mãe, né? Então, também acho que a mãe tem esse lugar duplo para ele. Sim, essa que levou a Susan embora, mas também é alguém que cuidou dele, né? E tem uma coisa muito interessante que eu acabei não colocando também, que foi o Edward e a Susan se gostavam na juventude ou adolescência, mas a Susan não chegava perto dele porque era o irmão dela que gostava do Edward, né? Então o filme poderia até engatar numa coisa triangular, meio edípica ali, mas acaba que não desenvolve muito, né? Mas tem um triângulozinho que acontece ali, né? Que daria para a gente pensar também. Muita riqueza, né? Quantos detalhes, né? Que vão aparecendo, né? Ali vai muitos surgindo, detalhes. assim. Vem muita coisa nesse filme. Acho que a Heloína quer falar. Heloína? É. Olá, Apareceu. Ai, olha, eu nem ia falar porque, assim, eu estou muito crua ainda com a psicanálise e fico com vergonha. Talvez eu diga um monte de bobagem, mas aí vocês relevem, por favor. Eu adorei o filme, adorei, não conhecia. O início com aquelas mulheres gordas, eu não sei, eu tive a fantasia de que a Susan, porque é a abertura de uma exposição dela, né? E eu tive assim a fantasia de que ela colocou aquelas mulheres dançando sem vergonha, porque elas estão felizes, elas estão livres, exatamente assim para como uma forma de mostrar algo que ela desejava, que era aquela liberdade, que era não ficar presa no estereótipo, não ficar presa nessas questões, que ela gostaria de ser criativa ao ponto de fazer o que fosse preciso, sem nenhuma vergonha, com a nudez que fosse necessária, que ela conseguisse expressar isso. E, ao mesmo tempo, depois ela disse que não gostou, porque ela volta para aquele lugar, né, onde ela está presa naquela imagem. Com relação ao Edward, eu fiquei pensando assim, nossa, 19 anos para elaborar isso, caramba, que demora, né? Mas vi o livro como se fosse não sei, uma sublimação, uma forma de elaborar a perda de forma criativa, né? Colocando
direcionando aquelas pulsões, aquele desespero, as ofensas, porque quando ela fala que ele é fraco, é como se ele ficasse ofendido na honra dele. E quando ela tira a filha dele, mais ainda, porque assim, além dele não prestar, o fruto dele também não serve. Nada dele serve. E aí isso parece que fere ele de tal maneira que a cicatrização só poderia acontecer quando ele conseguisse devolver de alguma forma. Que aí eu acho que foi no final do filme, quando ela tinha uma expectativa, eu acho que ela ficou com vontade de voltar com ele, ou de experimentar, pelo menos. Aí vocês falaram do batom, eu também senti totalmente diferente. Para mim foi assim, ai, preciso disfarçar um pouco, não posso ir tão empolgada assim, mas, sabe, tipo, não posso dar na cara. Então eu tiro pelo menos o batom, mas eu senti, a forma como eu vi o filme, é que ela queria, sim, viver de novo uma experiência com ele, agora já tendo admirado ele, porque antes ela admirava, mas ou não sabia, ou não se permitia admirar, ou tinha medo daquilo, não sei. Gostei da história da inveja também, porque acho que fez bastante sentido para mim, dela ter inveja da criatividade dele, da coragem dele, e inclusive de falar dele mesmo, porque ela fala assim, para de falar de você. E aí, de repente, eu acho que naquele momento ela passou a admirar e tentou fazer esse retorno. Quando ele morre, o que eu pensei ali? Pensei que no livro ele quis matar aquele Edward que gostava dela, o fraco. E com relação ao tenente, também eu pensei que era uma parte dele, a parte ruim que ele não enxerga nele, que ele precisava, assim, é como se fosse uma parte inconsciente de ódio, de vingança, porque o livro é a vingança, mas como se fosse, assim, que ele não enxerga direito isso nele, ele precisa de uma autorização de fora, e isso vem no livro, mas que aquilo estava dentro dele mesmo. Então, eu fui viajando assim. Não sei se eu estou ofendendo a psicanálise, porque... De jeito nenhum. Muito bom. Muito Mas... bom. De novo, né? Cada um vai trazendo, né, pensamentos, olhares diferentes para a mesma cena, né? Então, você falou tudo muito pertinente. Obrigada. Muito obrigada. Sandra, eu pensei a mesma coisa do batom. Ai, desculpa. Fala você, Luciana, você, por favor, que não, depois eu vou ler um comentário do chat. Ah, tá bom. Eu ia falar que o batom eu pensei a mesma coisa que ela. Ela tirou porque a coisa estava gritando tanto, o decote, a roupa, a empolgação dela, que ela tirou o batom para dar uma disfarçada, porque ela parecia uma morta-viva. Né? A impressão que dava, né, até da cena, sempre nublado, assim, sabe? Parece que até a TV não está funcionando direito. E ela parecia uma morta-viva e né, parece que ele trouxe alguma coisa para a vida dela, porque ela não dorme, ela não desliga, ao mesmo tempo ela está fora, né? Ela não está no plano real, assim, parece que a cabeça dela está uma insônia em outro planeta, crônica assim. nela. Isso de não ver o quadro, de estar na reunião, mas parece que não está ouvindo o que estão falando, né? Assim, ela não está conectada nem com ela, nem com a realidade. Ela está em outro plano, ela parece vulto, lembra até uma psicose mesmo, né? E essa coisa mortífera, assim, de uma vida no vazio, né? Uma vida vazia. Parece que ela está pairando, né? Que ela não está vivendo, ela paira na vida, né? Ela... E você falou da reunião, lembrei que tem uma cena que tem uma mulher, ela está na reunião com aquelas mulheres e elas falam de procedimento estético e aparece o rosto de uma mulher bastante, sei lá, desfigurada, né?
por procedimentos estéticos, e acho que também é uma forma do Tom Ford fazer uma crítica, né? A busca pela estética perfeita, que, a meu ver, né, tem alguma coisa psicótica aí também, que é uma distorção da imagem no espelho, né? Olhar no espelho e se achar mais bonita daquela forma distorcida do que ao natural, né? E acho que quem falou, acho que foi a Heloína também que falou das mulheres gordas mais felizes, né? Sem preocupações estéticas, mais livres, felizes, né? E o quanto a preocupação estética pode ser aprisionante, né? E aí tira o batom, porque eu não estou preocupada com a estética, né? Interessante. O que você ia falar, Bruno? Tem um comentário aqui no chat. Eu acho que eu vou ler aqui para vocês, pode ser? É de Dan Katz. Coloca-se assim, né? Muito interessante as perspectivas colocadas por todos. Algo que também me chamou a atenção foi a questão da masculinidade frágil. A sensibilidade masculina como concepção de fraqueza. A mãe não achava bom para a filha se casar com um homem mais sensível, e ela acaba acatando. No fim das contas, o machão acaba sendo um parceiro ruim, desagregador. Assim como o grito do imbrochável, assim como o grito do imbrochável recentemente. Bons tópicos para discussão psicanalítica. Por aí, né? Muito bom esse comentário, né? Sobre sensibilidade à fraqueza, né? Acho que não, nem um pouco, né? Muito pelo contrário, sensibilidade é força, né? Potência, mas acho que sim, tem uma coisa dos papéis sociais, né? De o homem sensível é menos homem. Homem é imbrochável. Questionável bastante. E o imbrochável se repetiu em Nova York, né? Souberam dessa história? Na churrascaria. A palavra imbrochável surgiu de novo? Ele falou de novo. Não bastasse uma vez, ele falou de novo numa churrascaria em Nova York, depois do discurso da ONU. Parece que ele subiu numa cadeira, alguma coisa assim, e falou que ele realmente era imbrochável. Apareceu que também repete até virar verdade, né? Opa, desculpa. Apareceu também no Empire State. Escreveram lá, brochonaro, no letreiro. Eu não vi isso também. Então, de alguma forma... É isso, né? Como se fosse sinal de competência, né? Ser imbrochável, enfim. Só para brincar, sabe por que ele é imbrochável? Lembra da história das próteses? Então, uma daquelas que foram compradas era para ele. Então, claro, né? Com o tanto de Viagra que compraram ali, né? Acho que a Jéssica queria falar alguma coisa também. Não, eu só falei que as pessoas repetem até se convencer que é verdade. Sim. Infelizmente. Gente, muito bom. Nossa, Aline, quanta coisa, né? Daria para continuar falando muito mais tempo, né? Mas acho que também já passou um pouquinho tempo, né? Então, eu acho que... Não sei se alguém quer mais dizer alguma coisa. Ainda dá tempo, se alguém quiser, né? Bom, eu queria agradecer a todos os comentários, né? Porque foram todos muito ricos, assim, todos levaram a pensar, né? Possibilidades, visões diferentes e todos complementares, assim. Muito obrigada. Sim, a gente que agradece, Aline. Nossa, foi muito rico, né? Eu acho que gerou, né? Não sei se vocês sentiram, mas gerou um clima de muita
tranquilidade, um clima afetivo, né? Que todo mundo se sentiu livre, né? Para falar, né? O que sentiu, o que percebeu, né? Do filme. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente valoriza muito isso, assim, né? Criar esse clima mesmo para que todo mundo possa se expressar, né? Se expressar com liberdade, né? E você também ajudou, né? Com toda a sua colocação muito forte, muito densa, né? No modo como você foi lendo, assim, foi muito rico, né? Provocou na gente, né? Um monte de coisas, né? De sentimentos, de pensamentos. Então, muito obrigada, né? Por ter aceito o convite, por ter vindo, né? Eu acho que foi muito rico, acho que todo mundo sentiu também, né? Aí tem alguém já agradecendo ali, a Nádia, parabéns. Né? Eu que agradeço o convite, foi um prazer e foi muito gostoso estar aqui trocando com vocês. Sim. Muito bom, gente. Então, boa noite, estão Boa convidados. noite. Sempre que tiver alguma coisa, podem vir. Estamos aqui. Um abraço a cada um. Um abraço, beijão. Até Obrigada, mais. obrigada. Tchau.